Criado para ser simples, rápido e mortal, o MiG-21 se tornou o caça supersônico mais produzido da história. Um verdadeiro ícone da aviação soviética que marcou gerações de pilotos e conflitos. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Em meados da década de 1950, em plena Guerra Fria, o mundo vivia uma corrida tecnológica sem precedentes. Nos céus, a disputa era pela superioridade aérea e a União Soviética não pretendia ficar para trás. Foi nesse cenário que nasceu o MiG-21, um avião que se tornaria símbolo da aviação militar soviética e um dos caças mais icônicos da história. Na época, a União Soviética buscava um projeto robusto e de baixo custo operacional, que pudesse concorrer com os caças ocidentais, como o F-104, que era o caça mais rápido da época. Essa história toda começa com o governo soviético buscando esse novo projeto no escritório da Mikoyan Gurevich. Eles trariam então a solução para esse dilema. E foi assim que surgiram os primeiros passos do desenvolvimento nos laboratórios e túneis de vento do Instituto Central de Aerohidrodinâmica de Moscou. Os engenheiros soviéticos, liderados por Artem Mikoyan e por Mikhail Gurevich, buscavam criar uma coisa diferente. Um caça leve, rápido e manobrável, capaz de enfrentar os melhores jatos ocidentais. A inspiração vinha de uma linhagem que começava com o MiG-15 e o MiG-17, os temidos jatos da Guerra da Coreia, lá no início dos anos 50, e passava pelo supersônico MiG-19. Mas esse novo projeto exigia algo inédito. Um avião capaz de romper a barreira do som com eficiência e estabilidade, sem perder a manobrabilidade em combate. O resultado disso, então, foi uma configuração ousada, uma fuselagem fina e aerodinâmica, em formato de delta. Esse formato, testado em diversos protótipos, oferecia uma combinação de velocidade, leveza e capacidade de manobra. Foi aí então que no dia 16 de junho de 1955, o protótipo YE-4, com asas triangulares, realizou o seu voo inaugural. E depois de 4 anos de aperfeiçoamento, nascia oficialmente o MiG-21, no ano de 1959. Esse daí foi o primeiro modelo operacional, que já era considerado um caça à frente do seu tempo. Pessoal, antes de continuar esse vídeo, eu quero te trazer uma oportunidade muito legal. Anota aí, ó, entre os dias 4 e 15 de novembro vai rolar a Black Friday da Hashtag Treinamentos. A Hashtag é uma das maiores empresas de treinamentos da América Latina e ela é focada em fazer você se destacar no mercado, seja para virar uma referência na sua empresa ou para você se destacar num processo seletivo. A Hashtag Treinamentos te ensina as principais ferramentas e habilidades do mercado de trabalho, desde planilhas e análise de dados até linguagens de programação. Lembrando, ó, que quem sabe programação consegue se destacar muito no mercado. Isso tudo com treinamentos de Excel, Power BI, Python, inteligência artificial, automações e agentes de IA, análise de dados e muito mais coisa. Se você ainda não tem esse conhecimento, você precisa começar a estudar agora, porque vai te ajudar bastante. E o melhor de tudo é que a Hashtag Treinamentos não exige nenhum pré-requisito. Tudo isso é do básico até o avançado, ou melhor, até o nível que eles chamam de impressionador, que é acima do avançado. Então, ó, nessa Black Friday, a Hashtag Treinamentos vai fazer a maior promoção de cursos já feita. Todos os cursos vão estar com mais de 50% de desconto. Então, você não pode perder essa oportunidade, né, de garantir isso na Black Friday da Hashtag. É só você clicar no link que está na descrição ou acessar o QR Code que está aparecendo na tela para ser avisado assim que a oferta for liberada e você conseguir aproveitar esse descontão. Então vai lá na Hashtag Treinamentos e já põe o seu nome para você ser avisado e não perder essa oportunidade de Black Friday. O MiG-21 era simples, só que genial. Ele só tinha um turbojato. No início era um Tumansky R11 de 13.000 libras de empuxo e depois ele recebeu uma motorização com o R25 produzindo 15.650 libras de empuxo
ou 7.100 quilos, com o uso de pós-combustor. Essa potência impulsionava esse caça a mais de Mach 2.1, ou mais ou menos 2.200 km por hora. O negócio curioso é que o MiG-21, versão bis, contava com um modo de emergência chamado de War Emergency Power, ou energia de emergência de guerra, que fornecia até 21.700 libras de empuxo, ou seja, 6.050 libras de empuxo extra, mas o uso era limitado para cerca de 2 minutos por conta do superaquecimento, já que o compressor atingia 106% da potência. Só que esse empuxo extra fazia com que o MiG-21 bis pudesse sair de situações de perigo e até superar caças como o F-16 em termos de aceleração e taxa de subida. Lembrando que o F-16 veio anos mais tarde. O projeto basicamente trazia uma cabine pequena e uma entrada de ar no nariz, com um cone móvel que regulava o fluxo de entrada em velocidades supersônicas. Basicamente, o piloto voava sentado sobre o motor. Essa simplicidade fazia dele um avião barato de produzir e fácil de manter. As dimensões desse avião: 14,7 metros de comprimento, excluindo a lança do tubo de pitot, que no início foi adicionado embaixo da entrada de ar do motor, mas logo depois foi reposicionado para a parte superior. Já a envergadura do avião era só 7 metros. Isso daí eu tô falando de uma envergadura menor do que muitos aviões monomotor pequenininho. E o avião tinha só 4 metros de altura. Não demorou muito tempo para que o MiG-21 se tornasse a espinha dorsal da Força Aérea Soviética, ganhando radares, tanques extras e versões adaptadas para combate em todas as condições meteorológicas. A partir da variante MiG-21 Papa Fox, ele deixou de ser só um interceptador e se transformou em um verdadeiro caça multifunção, capaz de atacar alvos no solo, realizar missões de reconhecimento e treinar novos pilotos. O MiG-21 tem 5 pontos de fixação, sendo que 2 são embaixo de cada asa, para mísseis, bombas ou foguetes, e um ponto de fixação ventral na fuselagem embaixo, reservado para um tanque extra de combustível. Fora isso, esse avião também tinha um canhão automático interno de 23 mm com 200 projéteis. Equipado com mísseis K-13, cópias soviéticas do americano Sidewinder, e mais tarde com mísseis RR-60 e R-55, o MiG-21 podia enfrentar os principais aviões da OTAN, e custando uma fração do preço desses aviões ocidentais. O segredo do sucesso estava na filosofia um caça simples, rápido e acessível, enquanto o Ocidente apostava em tecnologias complexas e caras. A União Soviética, então, produziu milhares de MiG-21. Eu estou falando de mais de 6.000 unidades nas fábricas lá na União Soviética e milhares de outras unidades em países aliados. Nas décadas de 60 e 70, o MiG-21 se espalhou como fogo. Ele foi exportado para mais de 60 países em 4 continentes, se tornando o caça supersônico mais produzido da história da aviação mundial. Ele se popularizou em nações como a Polônia, Tchecoslováquia, Bulgária, Romênia, Bielorrússia, Índia, China, Egito, Síria, Cuba, Vietnã e outras dezenas de países. Todos eles receberam os MiG-21 conhecidos por Fishbed, que foi o nome dado pela OTAN. Na China, por exemplo, ele foi produzido sob licença com o nome de Chengdu F-7 desde 1965 até 2013, onde segue em operação até hoje. Na Índia, o MiG-21 se tornou um verdadeiro símbolo nacional da aviação, fabricado sob licença e foi o pilar da Força Aérea Indiana por mais de meio século. Mas ele também foi protagonista de centenas de acidentes aéreos. Isso aí acabou rendendo o apelido para esse avião de caixão voador. Então muitas vezes você pesquisar no Google aí caixão voador, você vai ver muita coisa sobre esse avião. Um outro apelido também foi o fabricante de viúvas, de tanto que esse avião se envolvia em acidentes, matando o piloto. Mas o que fez o MiG-21 ganhar esses apelidos tão sombrios? A verdade é que em mais de 6 décadas, mais de 400 acidentes com esse avião mataram mais de 200 pilotos. Isso tudo resultado de falhas mecânicas, hidráulicas e elétricas,
sem sistemas de backups e também peças de reposição defeituosas. Desde o nascimento do MiG-21, ele estava presente em praticamente todos os conflitos da Guerra Fria, participando da Guerra do Vietnã, Guerra dos 6 Dias, Guerra do Yom Kippur, Guerra do Irã e Iraque, Guerra Civil da Síria, Guerra do Golfo, entre vários outros conflitos. Em 1971, a Índia usou 6 MiG-21 para enfrentar o Paquistão e pela primeira vez o mundo assistiu um duelo entre o MiG-21 e o ocidental americano F-104 Starfighter. Isso daí era um conflito direto dos dois símbolos da nova era de aviões supersônicos. Mesmo depois do fim da União Soviética, o MiG-21 continuou operando. E a longevidade desse caça acontece por conta da sua estrutura robusta e pelo baixo custo operacional, apesar de tantos acidentes terem acontecido. E também o fato de que muitos países simplesmente não tinham substituto para esse avião. Ou seja, valia mais a pena atualizar os sistemas da frota do que substituir o MiG-21 por caças mais modernos. Um exemplo atual disso é a própria Índia, que manteve o avião ativo até esse ano, colocando finalmente início à sua aposentadoria definitiva. O MiG-21 não era o caça mais sofisticado, nem o caça mais bonito, só que foi sem dúvida um dos caças mais importantes da história da aviação militar. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando aqui, até os Estados Unidos operaram o MiG-21. Pois é. Entre as décadas de 1970 e 1980, MiGs-21, obtidos por meios secretos através de países como Israel, Egito, Indonésia, Marrocos e Somália, fizeram parte do treinamento de pilotos americanos. O esquadrão conhecido por Red Eagles tinha o objetivo de oferecer para os pilotos americanos, a experiência direta com caças inimigos, melhorando táticas e confiança em combate. O programa surgiu depois de uma grande perda dos aviões dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, que mostraram falhas de treinamento de dogfight. Então, os americanos resolveram ali treinar os seus pilotos também utilizando o MiG-21. No final, o MiG-21 foi mais do que um caça. Ele foi o primeiro caça verdadeiramente moderno da União Soviética, uma revolução para a época, unindo simplicidade e eficiência que superaram a complexidade tecnológica do Ocidente. Como eu disse, isso teve uma conta a pagar, mais de 400 acidentes, mas lembrando que muitos deles foram produzidos, uma operação muito grande, em mais de 60 anos. Ao todo, foram produzidos mais ou menos 11.500 unidades desse avião, contando com as produções de dentro da União Soviética e Índia e China, como o Chengdu J-7. Durante essas mais de 6 décadas, o MiG-21 se tornou o avião supersônico mais produzido do mundo. Serviu mais de 60 forças aéreas do mundo inteiro, lutou em todos os grandes conflitos da Guerra Fria e ainda hoje ele pode ser visto cruzando o céu de algumas nações como a China, Coreia do Norte, Cuba e alguns outros países. Enfim, mais do que um caça, o MiG-21 representa uma era em que a velocidade era o símbolo de poder e a União Soviética mostrou para o mundo inteiro o sucesso do seu projeto, onde essa tecnologia de aviões supersônicos, grande velocidade, acabava definindo o destino das nações. E aí, conhecia a história do caixão voador ou fazedor de viúvas? Pois é, esse é o MiG-21, que apesar dessa fama mórbida, que ele é lembrado, ele também teve ali um grande sucesso na história da aviação. Se você não conhecia essa história, então você precisa curtir esse vídeo e também compartilhar e se inscrever aqui no Aero por Trás da Aviação, porque a gente sempre traz histórias de aviões, seja fracasso, sucesso, tudo que acontece na aviação do passado, do presente e também do futuro. E deixa um comentário aí pra gente também, sugerindo novas pautas, porque a gente está sempre lendo os comentários que vocês deixam e trazendo aí o que vocês querem. E agora que acabou o vídeo, convido você a entrar no site do nosso patrocinador, a #Treinamentos, o link está na descrição ou também é só escanear o QR Code que está aparecendo na tela. É isso aí então, valeu e até o próximo vídeo.